A batalha pelo Supremo. Lula indica Flávio Dino para o STF e no mesmo pacote escolhe o conservador Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Briga interna no bolsonarismo. O Assef e Van Garten trocam acusações no caso do Rolex vendido nos Estados Unidos. E a morte de um símbolo do poder imperial norte-americano. Henry Kissinger se foi aos 100 anos depois de comandar guerras e golpes pelo mundo. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. Bom, depois de uma longa espera, esta semana o presidente Lula finalmente indicou o nome para o Supremo Tribunal Federal na vaga aberta pela aposentadoria de Rosa Weber. E indicou um homem. Flávio Dino, atual ministro da Justiça, é o indicado de Lula. Pelas reações dos bolsonaristas e de parte da imprensa conservadora, o Lula acertou na indicação. A ideia é justamente fortalecer o Supremo nesse embate que ainda vai longe com a extrema-direita bolsonarista. Apareceram aí editoriais com críticas à indicação, dizendo que o Lula está politizando o Supremo. Bom, o que o Bolsonaro fez ao indicar os dois nomes dele ao longo dos 4 anos de mandato? 2 seguidores fiéis do bolsonarismo. E também comentaristas na Globo News dizendo, não, o Flávio Dino não podia ter sido indicado, porque é uma indicação política, ele não tem notório ou notável saber jurídico. Isso virou até piada, né? Porque você pode discordar das posições do Flávio Dino, achar que ele está muito para o lado da esquerda, etc. Agora, dizer que ele não tem notável saber jurídico? Flávio Dino foi, em primeiro lugar, juiz de direito, juiz federal, aprovado em primeiro lugar no concurso. Ajudou a implantar o Conselho Nacional de Justiça, portanto tem experiência no judiciário. Depois, abandonou a magistratura, foi deputado federal, foi presidente da Embratur, portanto tem experiência administrativa também na máquina federal, no legislativo, e foi eleito 2 vezes governador do Maranhão, derrotando a família Sarney. E não virou um inimigo da família Sarney. Por fim, ministro da Justiça, agora, nesse terceiro mandato de Lula. E cumpriu um papel fundamental. Ele consolidou a sua liderança naquele 8 de janeiro, na tentativa de golpe por parte dos bolsonaristas. Lula estava fora de Brasília naquele domingo, vários ministros fora. Foi o Flávio Dino que correu para o Ministério da Justiça, organizou a reação, participou da decisão de que Lula não declarasse a tal da GLO, que era a Garantia de Lei e Ordem, que os militares queriam. Promoveram a balbúrdia e aí queriam uma GLO para os militares aparecerem como salvadores da situação. E Dino e outros disseram, não, isso é a cilada que eles querem. E depois ele colocou o número 2 do Ministério, o Capelli, para comandar a resistência, limpar a esplanada. A gente se lembra daquelas imagens naquele dia. Teve um papel, portanto, fundamental na garantia da democracia no dia 8 de janeiro. Por que tantos ataques ao Flávio Dino? Vamos fazer uma análise sobre isso. É justamente porque ele alia essas duas capacidades, capacidade jurídica e a firmeza política, sem ser um radical, ficar fazendo discurso radical. Mas ele tem firmeza e mostrou isso no 8 de janeiro e mostrou ao derrotar a oligarquia Sarney no Maranhão e em vários outros momentos. Vai formar no Supremo Tribunal Federal uma bancada sólida ao lado de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que são os 2 ministros que lideram o Supremo nesta fase de resistência. Por quê? O Lula ganhou a eleição, mas sem o Supremo enfrentando os abusos do bolsonarismo, não teria sido possível talvez nem uma eleição limpa. O STF segue a ser central nos embates com a direita extremista. E agora o Flávio Dino pode estar lá. Bom, um sinal de que o Supremo segue a ser tão importante foi a aprovação, dias atrás, daquela PEC no Senado, justamente mudando as regras do STF. Por quê? O bolsonarismo está muito incomodado com a capacidade do Supremo Tribunal Federal
de fazer investigações, de punir, de levar adiante o julgamento dos extremistas do 8 de janeiro. O próprio Bolsonaro ainda vai ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal. É ali que podem cair várias investigações contra o Bolsonaro. Bom, o Flávio Dino, antes de virar ministro, tem que passar pela votação na Comissão de Constituição e Justiça, no Senado, vai ter uma sabatina, os bolsonaristas vão estar ali atacando, vai ser no dia 13 de dezembro, vai ser um embate importante para a gente sentir a temperatura. A situação não é tão cômoda assim para aprovar o nome do Dino, mas ele deve passar, deve virar ministro do Supremo Tribunal Federal e aí vários casos vão seguir adiante, com a participação dele também ali nos julgamentos. Inclusive o caso das joias, um deles, né? O Bolsonaro tem que ser responsabilizado também por insuflar golpe, mas o caso das joias, com vários depoimentos, o Mauro Cid, ajudante de ordens, preso. E esta semana, a divisão no bolsonarismo ficou escancarada justamente em relação a este caso. Lembram daquele Wassef? Nós temos a imagem dele aqui, a fotografia. Ele foi o advogado do Bolsonaro que escondeu o Queiroz, apontado como chefe da milícia e caixa 2 do Bolsonaro, chefe das rachadinhas. Escondeu o Queiroz na casa dele, lá em Atibaia, no interior paulista. Então, de um lado o Wassef, de outro lado o Weingarten, que foi ministro de comunicação do Bolsonaro e também advogado do Bolsonaro. Os dois entraram em choque. O Wassef está sendo acusado de ter ido aos Estados Unidos envolvido com aquele caso do Rolex. O Bolsonaro ganhou de presente um Rolex, revendeu nos Estados Unidos, aí percebeu que ia pegar mal, mandaram o Wassef buscar de volta, recomprar o relógio para trazer de volta para o Brasil. O Wassef está com medo de pagar sozinho por isso e deu um depoimento para a Polícia Federal, jogando a culpa no Weingarten, esse aqui que aparece na tela. Eles estão brigando. Aí o Weingarten já publicou uma nota no Twitter acusando o Wassef. São dois personagens centrais no bolsonarismo. Então, o bolsonarismo está forte, tem força, tem votos no Senado, tem base popular, é verdade. Mas ele também tem muitas fragilidades. Uma delas é isso, eles vão abandonando pelo caminho os deles. Eles se envolvem em rolo e vão abandonando. O Mauro Cid, abandonado pelo caminho, o Wassef e o Weingarten aí querendo saber qual dos dois que vai permanecer de pé. Me parece que o bolsonarismo fez o cálculo. Se precisar rifar o Wassef, vai o Wassef embora. Vai o Wassef embora. É um quadro complexo, porque você tem o Supremo investigando, o governo, o Poder Executivo, tentando melhorar a economia, o Lula tem que dar conta dessa complexidade e um Congresso Nacional com dificuldades para o Lula. No Senado, a oposição bolsonarista, na Câmara, o Arthur Lira com muito poder. O Lula tem que lidar com esse quadro complexo e ao escolher o Flávio Dino tem algumas consequências, né? Ele está sendo cobrado pela esquerda. Por que indicou mais um homem para o Supremo? Agora de 11 ministros, só uma mulher. Tinha duas, Rosa Weber e a Carmen Lúcia. Agora só a Carmen Lúcia entre 10 homens no Supremo, movimento de mulheres negras, cobrando Lula. Lula, não era a sua bandeira aumentar a diversidade e tal no governo? E o Lula tem respondido, a situação está difícil, tenho que dar conta dessa operação política também de montar um Supremo, deixar um Supremo cada vez mais forte para enfrentar o bolsonarismo. Nesse pacote, para conseguir aprovar o Dino no Senado, porque o Flávio Dino tem que ser aprovado ali por maioria, pelo menos 42 votos no plenário do Senado. No mesmo pacote, o Lula indicou o Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. São dois cargos, né? O Dino para o Supremo, ministro, e o Paulo Gonet para a PGR, a chefia dos procuradores. O Paulo Gonet com um perfil conservador, que agrada a determinados setores mais à direita, e com isso, nesse arranjo, o Lula tenta aprovar os dois nomes. Se colocar só o Dino, talvez tivesse mais dificuldade para passar. Mas é o Dino, e junto cedeu à direita e vai ter um PGR mais conservador, o Paulo Gonet. O Lula parece estar apostando tudo na recuperação da economia, tenta estabilizar as instituições com essas alianças no Supremo, fortalecimento do Supremo, enfrentamento ao bolsonarismo e fazer a economia andar. Esta semana, aliás, importante, o Lula no Oriente Médio, passou por reuniões no Catar e na Arábia Saudita, onde conseguiu fechar acordos para a Embraer, compra de aviões da Embraer, portanto aviões brasileiros,
vendendo lá para a Arábia Saudita, e investimento dos árabes no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E essa é a prioridade do Lula. Economia se recuperando e aí sim, depois conseguir estabilizar e avançar um pouco mais adiante. Por enquanto tem que fazer concessões na política para arrumar a economia. Essa parece ser a estratégia em andamento nesse momento por parte do governo Lula. Quem vai para a panela de pressão esta semana numa condição diferente, uma condição póstuma, é Henry Kissinger, que foi um personagem central da política externa dos Estados Unidos no fim do século XX. Mas ele seguiu a sua trajetória e morreu esta semana aos 100 anos de idade. Henry Kissinger, tratado com muita benevolência pela imprensa brasileira. A Folha de São Paulo, por exemplo, fez um perfil, traçando o perfil dele, diz que ele ajudou a desenhar o século XX. Ele fez algo um pouco diferente. Ele é o rosto do imperialismo, do poder imperial dos Estados Unidos. Desenhou guerras, desenhou ditaduras, golpes militares. Isto sim, bombardeios e mortes no Sudeste Asiático. Henry Kissinger foi conselheiro de política externa e depois chefe do Departamento de Estado, que corresponde às relações internacionais lá nos Estados Unidos, nos governos de Nixon e Ford, nos anos 70, época da Guerra Fria contra a União Soviética. Então ele teve participação ali na intervenção dos Estados Unidos, no Vietnã, no Camboja, bombardeios, no Laos, e nas ditaduras aqui na América do Sul, especialmente no golpe contra Salvador Allende, no Chile. Existem gravações mostrando as conversas de Kissinger e de Nixon, tramando o golpe contra Allende. E depois, Operação Condor, que era aquela articulação entre os ditadores na América do Sul, participou também, facilitou o golpe de Estado na Argentina em 1976. Portanto, quem morre é este homem. E a imprensa brasileira o trata com muito respeito, mas ele não teve respeito nenhum pelas instituições aqui da América do Sul. Ele é o rosto do imperialismo, do intervencionismo dos Estados Unidos. É curioso que a imprensa lá dos Estados Unidos não tem tanta cerimônia assim com ele. Vejam o que disse a revista Rolling Stone, que é uma revista de cultura, mas também de política, fundada lá nos Estados Unidos com muitos anos. Ela disse o seguinte: Henry Kissinger, criminoso de guerra, adorado pela classe dominante nos Estados Unidos, morre finalmente. É um bom resumo sobre esta vida, sobre essa trajetória simbólica de uma época de poder e imperialismo, uma época que talvez esteja chegando ao fim. Henry Kissinger morre aos 100 anos e a trajetória dele está na panela de pressão. A nossa sobremesa esta semana é a indicação de uma série argentina que é possível assistir no streaming, no Star Plus. Meu Querido Zelador é o nome da série, que conta a história de um funcionário num edifício de luxo em Buenos Aires que entra em conflito com os moradores do prédio. Ele mora na cobertura, num pequeno apartamento, e aí há um conflito, porque o condomínio resolve derrubar a casa do zelador para construir uma área de lazer, uma piscina, e aí todo o conflito entre ele e os moradores, ele começa a confabular, a fazer uma série de articulações para evitar que se consume a derrubada da casa dele. O zelador é funcionário há 30 anos do mesmo prédio. É um conflito de classe, mas é também um conflito pessoal, humano, porque o zelador é uma vítima, mas não é bonzinho. Ele tem também uma capacidade de manipulação, as maldades humanas aparecem ali. Ele apela para todo tipo de recurso nesse embate com os moradores, que são arrogantes, alguns deles tratam mal os funcionários. Então é ao mesmo tempo um conflito de classe e um conflito humano, além de ser uma comédia, tem pontos assim muito engraçados. Se passa na Argentina, em Buenos Aires. É uma série que é dirigida por Mariano Cohn e Gaston Duprat e tem o humorista Guillermo Francella no papel principal. E mostra a força do audiovisual e do cinema, né, na Argentina, que aliás agora pode sofrer muito
com a eleição, com a vitória do Milei, que está prometendo arrasar esse setor, os subsídios que mantêm a área do audiovisual, das produções argentinas muito boas. Então fica essa dica, Meu Querido Zelador, uma série na televisão, no streaming, Argentina, como a sobremesa desta semana.